Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês, passando aqui neste dia 28 de setembro de 2025, é um domingo, né? Começando, o primeiro dia da semana, primeiro dia porque é o domingo, mas o primeiro dia útil que nós falamos é a segunda-feira, né? Mas hoje é o primeiro dia da semana, encerra-se no sábado, a semana passada foi uma grande semana, nós teremos aqui agora 3 dias do mês de setembro, né? 28, 29 e 30, na terça-feira encerramos o mês de setembro e na quarta-feira já se inicia o mês de outubro de 2025. Estamos em plena primavera brasileira e estamos com 30 graus nesse momento. 30 graus é temperatura de verão, né? Mas sensação térmica 34 graus. Um dia ensolarado, possibilidade de chuva de 5%, provavelmente não vai aparecer. A umidade relativa do ar está em 25%, vai cair porque nós vamos subir até os 34 graus. Hoje nós teremos aí 38 graus de sensação térmica, é alto verão, tá? E logo pela manhã nós tivemos 18 graus, então tem aí uma amplitude térmica de 16 graus segundo os termômetros, e isso está causando muito problema de saúde, aí, problema respiratório, continua. Passando para poder dar alguns recados, né? Que nós estamos no norte do estado de São Paulo, região sudeste do Brasil, Ribeirão Preto. Então, presta bem atenção no que eu vou falar. Tem alguns alertas que são urgentes e que você precisa tomar cuidado. O primeiro alerta que é urgente, que você precisa tomar cuidado, é o alerta quanto à situação de não colocar fogo e nem descartar móveis, utensílios, camas, guarda-roupas, sofás, em terrenos baldios. Por quê? Porque isso pega aquele pessoal desavisado, põe fogo para poder ficar livre disso, aí o clima esquenta mais ainda, a fumaça entope a cidade, o clima fica ruim, o ar irrespirável e aí não tem jeito. Só que presta atenção, se você for pego fazendo esse descarte em lugar errado, você vai ser multado. E se você for pego fazendo fogo, seja em terreno baldio, ou no meio do mato, na cidade ou fora da cidade, você também vai ser multado. Crime ambiental, tá bom? E a multa é pesada. Outra coisa, fazer exercício ao ar livre entre 10 e 16 horas não é recomendado. Por quê? Porque você pode pegar uma desidratação ou uma insolação, beleza? Aedes aegypti e escorpião estão dentro das casas. Se você não cuidar da sua casa, muito provavelmente você vai ter os dois e alguns que vêm junto, tá? Rato, cobras, escorpiões gostam desses lugares sujos, né? Gosta de lugar onde tem barata, que é o principal alimento dele. Já o Aedes aegypti, ele gosta da água de chuva, aquela água da chuva que caiu esses dias, num lugar paradinha, lá quietinha, limpinha. Vai se tornar rapidamente um criador do mosquito Aedes aegypti e a temperatura dessa água aumenta e o lugar onde ela fica está escurinho, se torna um criadouro muito promissor para o mosquito Aedes aegypti, que transmite a dengue, a zika e a chikungunya. A dengue, na sua pior forma, pode te matar, que é a hemorrágica, tá? Então cuida aí para que você não tenha nenhum problema desses aí e obedeça as regrinhas de tal forma que você não venha ser nem multado e nem sofrer por causa dessas situações de desobediência, tá bom? Outra coisa, nós vamos para a palavra hoje e eu quero falar com você a respeito desse tema aqui, ó. Espalhe o amor de Deus que vive em você. Sempre a gente tem visto pessoas reclamando que as outras não demonstram amor para com elas. Mas aí você começa a pegar e fala assim, se no tempo que essas pessoas estiveram bem ou estavam bem, se elas declaravam ou demonstravam pelo menos o amor para com essas pessoas, será que sim? Será que não? Algumas pessoas querem cobrar das outras algumas coisas que nunca fizeram quando elas estão naquela situação de querer ou de precisar daquela coisa, daquela situação, daquele sentimento, né? O amor, na realidade, ele não tem como você somente ficar dando. Tem gente que passa pela gente e não tem nem como você demonstrar amor por aquela pessoa, porque ela nem para, né? Mas as suas atitudes com as outras pessoas vão fazer com que você
possa demonstrar essa situação para com os outros. Quando a igreja começou, lá no princípio, quando estavam instituindo a igreja, Jesus estava falando para os discípulos: nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. João 13:35. O Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João, no capítulo 13, versículo 35. O que não está tendo, o que está faltando, então, nesse momento, nesse primeiro momento, é o amor, porque, na realidade, as pessoas não estão querendo estar na igreja, porque não veem o amor entre as pessoas. Não é isso? Uma das causas muito prováveis é que as igrejas cresceram demais, sabe? Ninguém nem conhece ou conhecem poucas pessoas que frequentam aquela denominação, aquela igreja. Outra hora é porque a correria do dia a dia não nos permite demonstrar o amor uns para com os outros, porque saímos de manhã escuro, voltamos à noite já escuro, cansados, arrebentados. E é isso que o inimigo de nossas almas faz mesmo. Ele coloca muito trabalho, ele coloca muito serviço, muitos afazeres, de tal forma que você não tenha tempo para se relacionar com ninguém. Não tem. E aí você fala assim, mas como que poderia? Poderia. Eu fiquei sabendo de um lugar aí, de uma cidade, no estado de Minas, onde as pessoas, ao final da tarde, elas estão tão próximas umas das outras que saem a pé e vão lá na casa de não sei quem. Vou lá na casa de tal pessoa, ver como é que ela tá. O sinal de celular nesse lugar é muito ruim, então para poder fazer uma ligação de celular é complicada. E aí o que ela faz? Ela vai dar o calor humano, vai lá para poder ver. E que existe, não raras vezes, pessoas que estão precisando fazer uma programação para levar o alimento para as pessoas que estão doentes, acamadas e que não levantam e não têm como fazer a sua janta, para que não haja aquela situação de muita gente chegar com uma canja, com uma sopa à noite na casa dessas pessoas. A demonstração de amor entre eles, principalmente dos irmãos de fé, ocasiona que aqueles outros que estão do lado falam assim, nossa, ele chegou da roça, era 4 horas, 4:30, já fez uma sopa e veio trazer para não sei quem. É porque eles são da mesma religião? Não. Nisto conhecerão todos que sois discípulos de Jesus, se você tiver amor uns para com os outros. Não é porque faz parte de uma religião, não é porque faz parte de uma denominação, ainda que faça, mas é porque são meus discípulos. É isso que Jesus estava falando. Vocês demonstrarão que são os meus discípulos quando vocês amarem uns aos outros. Está faltando o quê? Está faltando tempo, está faltando disposição, está faltando, na realidade, boa vontade, tanto daqueles que deveriam receber, receber esse agrado, esse afago, quanto daqueles que deveriam fazer. Algumas pessoas estão pensando somente nesse. O medo das pessoas é ficarem sem ter o que comer. Mas, esses dias atrás eu já disse para vocês, comer, beber e vestir está garantido. Ainda que você esteja numa cama, percebe? Que aqueles que estão bem vão lá levar? E tiveram que até fazer uma programação. Na segunda eu levo, na terça você leva, na quarta você leva, na quinta você leva, porque ele fica deitado e a gente leva um pouquinho mais, é um sólido para ele comer no outro dia na hora do almoço, já na hora que está saindo faz um cafezinho ou faz um chá para a pessoa, e todo mundo fica olhando e fala assim, gente,
Que demonstração de amor é essa? Ainda que a cidade seja pequena, e eu estou dizendo isso mesmo, em lugares menores, as comunidades são mais amáveis, porque uns dependem dos outros, não tem tanta facilidade, né? Houve uma época em que, quando as pessoas precisavam de alguma coisa, de um socorro médico, e não tinha como se locomover com chuva, estradas esburacadas ou cheias de lama que não se passa, e aí não tem para onde recorrer, recorriam a Deus. Ou ao vizinho próximo ali da colônia, da onde eles moravam, daquela comunidade. É isso. Amor uns para com os outros, demonstrando e influenciando os outros que estão ao redor. Você tem feito isso? Você nunca fez? Não pode querer agora jogar todos que não estão fazendo no inferno, porque anteriormente você estava nessa situação. E eu não estou justificando, dizendo que eles não devem fazer porque você não fez. Mas o que a Bíblia diz é: tudo que você quiser que os homens te façam, faça você primeiro a eles. É isso. O que o escritor sagrado está dizendo é: olha, tudo que você quiser que alguém te faça, coloque-se no lugar dela naquele momento e faça você para ela. Por quê? Porque se algum dia você estiver nesta situação, muito provavelmente alguém aparecerá e falar: um dia ele me socorreu, um dia ele me fez tal coisa, e eu vou fazer nesse momento também para ele. Mas presta bastante atenção no que eu vou falar. Existe a possibilidade destas coisas também acontecerem do lado errado. Quando está falando tudo, é tanto para o bem quanto para o mal. Tem gente que anda dando pedrada nos outros. E aí o que acontece? Vai levar pedradas. Por quê? Porque é tudo quanto fizerem ou quiserem que alguém faça para você, você está fazendo. Os pedidos estão aceitos. Melhor coisa que tem para poder fazer? Faça o seu melhor para o bem. Aceite a Jesus Cristo como o único suficiente Salvador da sua vida. Reconheça os seus pecados e vamos caminhar para o céu juntamente conosco. Esse é o momento da oração. Sim, nós vamos orar agora. Muito bem, meus parabéns, fico feliz, mas presta atenção. Você precisa não somente entregar a sua vida nas mãos do Senhor, e não é um comodismo, sabe? Já entreguei, tá tudo certo, Ele vai cuidar. Não, você vai ter que fazer a sua parte, tá? Você tem parte nesta situação. Então, assim como você está entregando a sua vida nas mãos do Senhor, entregando para que Ele cuide dela daqui para frente, pedindo perdão dos seus pecados, pedindo que Ele escreva o seu nome no livro da vida, você vai precisar falar para as outras pessoas também a respeito desse amor. Não é porque você recebeu que você está livre de ter que falar com eles. Você precisa. Por isso que Ele falou: não foi vocês que escolheram a mim, eu escolhi vocês, para que vocês vão e deem frutos, e que o vosso fruto permaneça. Então você tem que cuidar. Não só falar, mas cuidar. Tá bom? Vamos orar? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, o teu Filho amado, nós oramos nesse momento por todos aqueles que estão vivenciando uma situação de guerra, um momento de guerra. Que o Senhor acolha aqueles que estão em vulnerabilidade, aqueles que são os pequeninos, aqueles que estão com grandes necessidades. Que o Senhor os ampare nesse momento. Eu te peço que a tua boa mão esteja estendida sobre essas nações, sobre esses grupos, que eles possam rever as suas atitudes e voltar às mesas de negociações para que possam negociar a tão esperada paz, que tanto assombra a humanidade a cada momento. Eu oro para que o Senhor guarde os pequeninos, aqueles que estão em vulnerabilidade. Oro também por aqueles que estão vivenciando o luto, aqueles que foram enlutados por esses dias, aqueles que estão chorando a perca dos seus entes queridos, mas que o Senhor possa enviar o teu Espírito Santo, que é o Consolador por excelência,
fazer o trabalho de consolo na mente e no coração de cada uma dessas pessoas. Que elas possam entender que tudo tem um propósito, ainda que nesse momento nós não estejamos entendendo, mas o Senhor sabe todas as coisas e pode consolar os corações e as mentes de cada um deles. Oro também por aqueles que estão aceitando a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador das suas vidas, pedindo perdão dos seus pecados, pedindo que o Senhor escreva o nome delas e deles no livro da vida. Faça isso, meu Pai. Abrace-os com aquele amor caloroso que o Senhor sempre tem para cada uma das pessoas que se achegam ao Senhor. O Senhor é misericordioso, bondoso, irá perdoar os pecados de cada uma delas. Em nome de Jesus Cristo, e escrever seus nomes no livro da vida. Aqueles que estão voltando para o caminho, que um dia se desviaram pelos motivos mais diversos, que o Senhor os aceite-os de volta, como filhas e filhos queridos que são, e coloque os seus nomes no livro da vida. É a minha oração por estas pessoas e por cada um daqueles que vão cuidar dessas pessoas, para que também possam ter sabedoria para firmar os seus passos na rocha que é Jesus Cristo e no caminho, para que nunca se desviem. Que nós possamos ser exemplo, que possamos cuidar de cada uma delas. Oro pela Dona Maria José e pelo Emerson, pela Irmã Maria Dourada e a sua família, pela Isabela, pelo Miguel e a família, e pelo Fabiano. Oro nesse momento pela Dona Néia e o seu Fernando, oro pela Vó Hilda, Vó Luzinete, Vó Tereza, que passou por uma cirurgia, por um procedimento de colocação de marca-passo. Oro pela Vó Neuza, pela Sandra, sua filha, pelo Pedro e pelo Vitor. Oro pela Selminha, pelo Geninho, pela Viviane, pelos idosos que estão nos asilos, casas de repouso, creches de idosos, pelas crianças, jovens, adolescentes e adultos que estão descansando do labor escolar. Eu oro pelos doentes que estão hospitalizados ou não, aqueles que estão se recuperando em casa. Oro por aqueles que estão em drogadição, alcoolismo, situação de rua, aqueles que estão debaixo de opressão, de depressão, possessão, angústia, tribulação, perturbação. Todos eles eu repreendo espíritos malignos que estão atuando nessas vidas. Em nome de Jesus, batam em retirada agora, em nome de Jesus. Empregadores, empregados e desempregados que possam ser abençoados, que a porta se abra para cada um deles, que os empregadores tenham grandes ideias e que esses motivos possam ser geradores de dinheiro saudável para cada um deles e que possa pagar salários dignos aos empregados e contratar muitos dos que estão desempregados e que já estão se capacitando para exercer essas funções. Eu oro pelo Brasil, pelo estado de São Paulo e pela grande região de Ribeirão Preto. Oro por todos aqueles que estão no judiciário, no legislativo, no executivo, nas 3 instâncias, federal, estadual e municipal. Que o Senhor dê sabedoria a esses homens e mulheres para que possam administrar esse nosso país em conformidade com a necessidade da população e que eles possam ter, nesse tempo de 2025, uma bênção especial e que haja paz sobre a vida de cada uma dessas pessoas que habitam esse nosso grande e querido Brasil. Que o Senhor dê graça àqueles que estão em vulnerabilidade nesse momento. É a minha oração, é a nossa oração, com perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto, te dê a paz. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem em paz, fiquem com Deus. E até mais tarde, se o Senhor assim permitir. Deus abençoe. Bom dia. Feliz domingo. Uma grande semana, repleta de grandes e boas realizações, com grandes notícias também. Que Deus te abençoe.